Passamos aí da metade, então vamos agora para a letra J. Não força, tá? Dedicação, dedicação. Então, e mais, curtição. Assuma que gosta e siga adiante. Não fique reclamando não. Se você ficar reclamando, então reflita se você está no curso certo. Você não decidiu fazer essa parte de exatas, então pronto. Então assuma que gosta. A galera fica desistindo do gostar. Então veja bem, aqui a gente pode tanto derivar quanto a gente pode integrar. A gente tem essa facilidade, derivar e integrar. Então eu vou querer diminuir essa função, tornar ela mais simples. Então eu vou querer derivar isso. Então esse cara vai ser o nosso U e esse cara vai ser o nosso dv. Vamos ver se vai sair assim? Então aqui vai ficar UV menos a integral de V du. Então, ó, esse nosso U é a repetição do x. Integrar isso aqui é ele mesmo, mas como eu iria multiplicar por 2, então eu tenho que dividir por 2 pela regra da cadeia. Continuando. Então, eu repito isso que eu acabei de fazer, é elevado a 2x sobre 2, e o du fica só 1. Então, a gente vai conseguir. X é elevado a 2x sobre 2 menos 1/2 da integral de e elevado a 2x. Como a gente já comentou, essa integral de e elevado a 2x é e elevado a 2x sobre 2. Então, ó, eu posso colocar esse e elevado a 2x sobre 2 em evidência. Se eu colocar em evidência, e elevado a 2x sobre 2, x menos 1/2, ok, mais a nossa constante. Então fique atento, fizemos mais um probleminha envolvendo aí a função exponencial, foi a nossa letra J. Então vamos agora para a nossa letra L. Essa nossa letra L é o seguinte, é a integral de e elevado a x cosseno de x dx, ok? Então vejam, quando a gente derivar ou integrar o e elevado a x não vai mudar em nada. E quando a gente derivar ou integrar o cosseno, ele vai ficar oscilando. Essa é uma questão diferente, tá? É uma questão diferente e eu vou dizer o seguinte, olha, ou integre ou derive isso. Então vou chamar esse cara aqui de U e vou chamar esse cara aqui de dv e você vai curtir aqui a resolução. Vai ficar aqui UV menos VDU. Então vamos lá, continuando. O nosso U é o cosseno de x. A integral da função exponencial é ela mesma. Aí eu repito isso e o du é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é 1 menos seno, tá? Então vamos melhorar isso aqui um pouquinho antes de continuar. Então a gente tem na prática esse menos com esse menos vai virar mais. E chegamos numa outra integral por partes. E elevado a x, seno de x dx. Então esse é o nosso, vamos dizer assim, segundo desafio. Isso aqui a gente vai fazer pelo mesmo caminho, chamar isso aqui de U e chamar isso aqui de dv. Então vai ficar essa parte, UV menos VDU. O nosso U, quem é o nosso U? É o nosso seno de x, o nosso V é a integral de e elevado a x, aí ó, o V de novo foi e elevado a x, e quem é o du? Du é o cosseno. Aí veja que coisa interessante. Isso que a gente acabou de achar, eu vou colocar aqui, ó. Então, essa coisa de onde a gente partiu, a integral de e elevado a x, cosseno de x, vou melhorar aqui, dx, é igual a esse termo que a gente já tinha calculado, cosseno de x é elevado a x, somado com o resultado dessa integral, que é isso aqui. Seno de x é elevado a x menos a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Isso é a primeira vez que acontece, isso você já percebeu. Esse termo que está negativo, ele vai passar para lá positivo. E eles são iguais. Então vai ficar duas integrais de e elevado a x cosseno de x dx é isso. Cosseno de x é elevado a x mais seno de x é elevado a x. Então esse 2 vai passar dividindo. E eu posso colocar esse e elevado a x em evidência. Então essa nossa integral de e elevado a x cosseno de x dx, espantosamente, porque eu nunca esperaria isso, a gente colocando o e elevado a x, ó, ficou cosseno de x mais seno de x. E dividido por 2. Então essa nossa integral
ela é esse resultado. Claro que somado com a nossa constante. Então a gente começou a integrar e ela apareceu de novo e a gente jogou ele para o outro lado para poder resolver, ok? Então fique atento. É uma questão aí um pouco diferente, é uma questão bem legal. Após essa letra L, vamos então aqui para a letra M. Essa letra M está escrito assim, ó, a integral de e elevado a menos 2x seno de x dx. Então, em tese, ela é bem parecida com essa que a gente acabou de fazer. Tem uma mistura de função exponencial com função seno. Então, eu imagino que é uma mesma coisa, né? A gente vai encontrar essa função do outro lado. Então, a gente vai chamar esse sujeito aqui do nosso U e a gente vai chamar esse sujeito aqui do nosso dv. E aí vamos fazer o v menos a integral de v du. Vamos seguir adiante. Então, o nosso U é o nosso seno de x. O nosso V é a integral desse sujeito, que é ela mesmo dividido pelo número menos 2. Menos isso que a gente acabou de escrever. Isso que a gente acabou de escrever, então, vai ser a integral de e elevado a menos 2x sobre menos 2. E o du é a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Aí a gente precisa organizar mais isso aqui. Então, esse sinal negativo, eu posso dizer que vai ficar na prática seno negativo, seno de x sobre 2, e elevado a menos 2x. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Aí aqui temos a integral de e elevado a menos 2x, cosseno de x dx. Não foi feito muita coisa, mas a gente agora quer resolver isso. E aí a gente vai mais uma vez chamar esse de U e esse cara chamar de dv. Então vai ficar o nosso UV menos VDU. UV menos VDU. E aí vamos ver como é que fica. O nosso U, quem é o nosso U? O nosso U é o nosso cosseno de x. O nosso V, que é a integral disso, é elevado a menos 2x dividido por menos 2. Tem um sinal negativo, de novo, é elevado a menos 2x dividido por menos 2, e o du é a derivada do nosso cosseno, que vale menos seno dx. Então, na prática, vamos ver o que é que está acontecendo. Bem, eu tenho um sinal negativo, sinal negativo, sinal negativo, então fica um negativo só. Essa parte aqui melhorando vai ficar cosseno de x sobre 2 com sinal negativo, e elevado a menos 2x. 3 sinais negativos multiplicados vai dar um sinal negativo. E está ficando e elevado. Tem um número 1 meio, que eu vou colocar aqui para fora do nosso integral. Esse 2 que está aqui, ó, ele vem para cá 1 meio. E aí está ficando e elevado a menos 2x, seno de x dx. Se a gente prestar atenção, isso aqui é exatamente de onde a gente partiu, feita aquela questão que a gente obteve anteriormente. Então, o que nós temos é que essa integral de e elevado a menos 2x, seno de x dx, ela é igual a esse termo que estava aqui, menos seno de x sobre 2, que multiplica e elevado a menos 2x, e esse resultado, que é esse pacote, tá? Então, vai ter aqui, ó, menos cosseno de x dividido por 2, e elevado a menos 2, e esse termo aqui, ele vai para lá negativo, mas por enquanto ele está aqui, 1 meio da integral de e elevado a menos 2x, seno de x dx. Então, vejam, só para o espaço aqui não ficar tão tumultuado e você ter chance de se perder, dizer que é porque está desorganizado, vamos fazer assim, vamos chamar isso aqui de y. Se você chamar isso aqui de y, então está ficando que y é igual, eu poderia colocar aqui, ó, em evidência tanto o sinal negativo quanto essa expressão aqui, ó. E aí eu tenho seno de x mais cosseno de x. E aqui eu tenho, esse pacote é meu y, tá? Esse pacote eu chamei de y. Eu tenho menos y sobre 2. Quando esse cara vai para lá, ele vai somando.
Um inteiro com metade é 3y sobre 2. E aí a gente agora isola o y. Então já está terminando mesmo, ok? Seno de x mais cosseno de x. Então para terminar, o nosso y, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Então esse nosso y, que é a nossa integral, vou colocar aqui ainda y, esse y que é o que a gente deseja, ele é menos e elevado a menos 2x, veio passando 3 de seno de x mais cosseno de x. Então isso é o que a gente queria calcular. Com certeza uma questão trabalhosa, mas uma questão muito bonita, onde você parte de um local, chega nesse outro mesmo local, passa para o outro lado para poder responder, ok? Essa foi a nossa letra M, e a gente já fez aí, ó, um total de 12 exemplos, faltam apenas 4 exemplos, então um pouco mais de persistência, tá? Então feito a letra M, a gente vai agora para a letra N. Essa letra N é uma integral de x3 e elevado a x ao quadrado dx. Ó, essa é uma questão em que com certeza eu não saberia integrar esse sujeito, então a ideia é derivar esse sujeito. Então, a sugestão, em tese, seria começar chamando esse sujeito de U. Mas eu acho que a gente pode fazer uma pequena malícia, a gente pode fazer uma pequena mudança de variável para tornar isso um pouco mais simples. Então, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: se a gente fizer uma mudança de variável U de x2, é verdade que o du ele vai dar 2x dx. E aí a gente vai reescrever isso aqui assim, ó. A gente vai reescrever isso como sendo, o que é o x3? É x ao quadrado vezes x. É elevado a x ao quadrado dx. Então veja, esse x dx, ele é du sobre 2. Então x dx é du sobre 2. Esse x2 a gente vai chamar de u. Então é u ali e u aqui. Então verifique o que vai ficar. Vai ficar o que é x dx vai ficar du sobre 2 é elevado a u. Esse era o pulo do gato, fazer essa mudança de variável. Essa mudança de variável, fique sabendo que uma vez que eu estava dando aula para os alunos, isso demorou pelo menos 1 hora para aparecer. Então, tem ideias que a gente precisa sofrer para poder aparecer. Mas você está sendo sabido, está assistindo aula justamente para que não precise sofrer tanto. Então, a nossa integral, ela vai ficar a integral, ó, de u é elevado a u du. Esse é a nossa nova equação. Mas essa equação foi uma das primeiras que a gente fez nessa questão 7. Só que estava em função de x, tá? Eu vou até reescrever ela em função de x, para que no x não, tá? Eu vou escrever ela em função de y. Essa letra U vai complicar a gente quando a gente for escrever a fórmula. Então eu vou dizer que é assim, ó, y é elevado a y dy. Então a gente vai chamar esse cidadão aqui de U e esse cidadão aqui do nosso dv. Então vai ficar uv menos a integral de v du. Me ajuda então? O nosso u é o próprio y. Integral v é e elevado a y. Aí mais uma vez, esse v aqui é a repetição do e elevado a y. E o du é derivar esse cidadão que vai ficar 1. Então, na prática, a gente está obtendo, ó, y é elevado a y menos a integral da função exponencial é ela mesma. E aí voltar para essa variável para a gente não se perder. Então o resultado disso aqui com a letra U foi U é elevado a U menos E elevado a U. E quem é o nosso U? O nosso U, ele vale x2. Então é x2 é elevado a x2 é elevado a x2. Então na prática, veja o que é que está acontecendo. Na prática, a gente tem esse fator 1/2 que multiplica esse resultado, que é isso aqui. X ao quadrado é elevado a x2 é elevado a x2. Claro que a gente pode colocar é elevado a x2 em evidência. Então, se a gente colocar é elevado a x2 em evidência, vai ficar x2 menos 1.
mais a nossa constante. Então, resolvido. Então, existia nesse exercício esse pulo do gato, que era essa mudança de variável antes de começar a integral por partes. Eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa nessa próxima letra. Essa letra O aí tem uma integral, ó, x3 cosseno de x2 dx. Eu acho que a gente deve fazer algo parecido. E aí, se a gente chamar u de x2, eu sei que o nosso du é 2x dx. Então a gente vai reescrever. Ela vai ficar x2 cosseno de x2 dx. Então, ó, quem é x dx? Quem é x dx, eu sei que esse x com esse dx, ele vale du sobre 2. Esse x2 é o próprio u. E isso aqui vai ficar cosseno de u. Então é uma equação que a gente já trabalhou um pouco. 1/2 integral de u cosseno de u du. Para não confundir aquela fórmula que eu memorizei, eu vou usar o mesmo artifício. Eu vou chamar de y, tá? Y cosseno de y dy. Então, eu vou chamar isso aqui de u e esse sujeito aqui eu vou chamar de dv. Então, eu sei que a fórmula é uv menos a integral de v du. Então, veja como vai ficar, tá? Esse 1/2 está aqui quietinho. Como estou com um pouco de espaço, é 1/2 que multiplica. Cadê o nosso u? O nosso u é o próprio y. Cadê o nosso v? É a integral do cosseno. A função que eu derivo para dar cosseno é a função seno. Então, a integral do cosseno é o seno. Menos, de novo, o seno. E o du, que é o nosso du? É derivar o y, que é 1. Então, o que a gente está obtendo aqui, ó, é 1/2 de y, seno de y, e aqui é a integral do seno. A integral do seno, ela é menos o cosseno. Então, se eu fizer isso aqui, ó, veja como é que vai ficar. Vai ficar 1/2 que multiplica y, seno de y, mais cosseno de y. Se a gente voltar para a letrinha que a gente estava usando, que era u, então a gente vai obter, porque o nosso u aqui, ó, então a nossa resolução, ela vai ficar 1/2. O que era y, na verdade a gente trocou, mas era u, é u seno de u mais cosseno de u. E o que é u? U é x2. Então vai ficar 1/2 de quem? De x2, seno de x2, mais o cosseno de x2, mais a constante. Ok? Muito bem. Então agora estamos na super reta final. Só faltam 2 itens para a gente fechar essas 16 exemplos aí de integrais por partes. Então a letra P é o seguinte: a integral de e elevado a menos x cosseno de 2x dx. Então, vamos à luta, ok? Então, eu acredito que essa é uma daquelas que a gente vai obter a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou chamar esse rapazinho aqui de u e esse rapazinho aqui de dv. Então, veja, uv menos vdu. Esse nosso u é a repetição, é o cosseno de 2x. O v é integrar esse sujeito, que fica e elevado a menos x sobre menos 1. Menos, de novo, e elevado a menos x sobre menos 1. E o du, o que é o du? É derivar o cosseno. Derivar o cosseno, ele é menos o seno de 2x multiplicado pela derivada que está dentro, que é 2, vezes dx. Então vamos ver o que é que estamos obtendo, tá? Antes de continuar, vamos dar uma melhorada aqui nessa estrutura. Então dar uma melhorada é colocar o sinal negativo, então menos cosseno de 2x é elevado a menos x. Aqui a gente tem 3 sinais negativos, então vai ficar um sinal negativo só. Esse 2 vai para fora da integral, então vai ficar a integral de e elevado a menos x seno de 2x dx. Então a gente agora vai resolver esse pacote aqui, ó. Resolver esse pacote é, na prática, fazer mais uma vez. Esse vai ser o nosso u e esse vai ser o nosso dv.
Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é o nosso UV menos VDU. O nosso U é repetir, repetir é o seno de 2x, o nosso V é integrar esse cidadão, que é elevado a menos x sobre menos 1, repete ele mais uma vez, é elevado a menos x sobre menos 1, e deriva o seno, que na prática é o cosseno de 2x vezes 2. Então, se a gente reorganizar, melhorando aqui os sinais, então veja como é que está ficando. Está ficando aqui, ó, menos seno de 2x é elevado a menos x. Temos dois sinais negativos. Esses dois sinais negativos vai tornar positivo. Temos os 2 que vai para fora. Integral de e elevado a menos x, cosseno de 2x dx. Ainda tudo isso, ó, multiplicado por 2 negativo, e estou repetindo, tá? Cosseno de 2x é elevado a menos x, integral, ela aqui, ó, de e elevado a menos x, cosseno de 2x dx. Então apareceu, mas a gente precisa melhorar. Vamos chamar isso de y para ficar bem menor. Y é bem menor, mas não tão menor, né? A questão é longa, não tem como fugir. Então, na prática, a gente tem aqui menos cosseno de 2x é elevado a menos x. Isso vai entrar, então vai ficar o sinal negativo, ou o sinal positivo, que é menos com menos. 2 multiplicado pelo seno de 2x é elevado a menos x. Mas esse menos 2 também vai entrar. Então, ao entrar, vai ficar menos 4. Menos 4 que multiplica esse pacote, que é exatamente esse. Então, menos 4y. Esse menos 4y vai para lá somando. Então, a gente vai ter que 5y, então, é essa situação aqui. Coloca o e elevado a menos x em evidência. Vou colocar esse termo positivo primeiro. 2 seno de 2x, cosseno de 2x. E agora o y, que é o que a gente quer, ele vai ser e elevado a menos x, 2 seno de 2x, cosseno de 2x. Tudo isso dividido pelo 5. É a resposta à nossa questão. Sem dúvida, uma questão longa, mas tenho fé que você foi resistente. E para a gente finalizar essa aula enorme, cheia de exemplos, a gente vai fazer aqui a letra Q. A letra Q, ó, eu tenho esperança que seja mais simples. É x2 seno de x dx. Então a gente vai, ó, diminuir esse número. Então eu vou chamar ele de u. E a gente vai chamar esse cidadão de dv. Então vai ficar o v menos a integral de vdu. O u é repetir, é x2. Integrar a função seno é menos o cosseno. Se eu derivar o menos o cosseno, eu obtenho isso. Repito mais uma vez, então vai ter menos o cosseno e derivo u. Derivar u é 2x dx. Então, sem pressa, organizando aqui, ó, vai ficar o seguinte. Esse menos com esse menos fica mais. O 2 cai fora, integral de x cosseno de x dx. Já ficou menorzinho, já ficou mais simples, mas é uma nova integral por partes. Então a gente vai reduzir mais. Isso é o u, isso é o nosso dv. Então, ó, o v menos vdu. Então, se a gente organizar aqui, vdu, vamos ver como é que vai ficar essa última integral. O nosso u a gente chamou de cosseno de x, o nosso v. Na verdade eu fiz errado, tá? Eu deveria ter chamado o x de u e o cosseno de dv, para poder diminuir mais, fica mais simples. Então a gente vai repetir o u é o nosso x, e a gente vai integrar o cosseno. A integral do cosseno é o seno de x. Então vai ficar aqui, ó, seno de x vezes o du. E o que é o du? É a derivada de x, que é 1. E aí sim a gente consegue encerrar essa questão, ó, porque vai ficar a integral do seno. A integral do seno é menos o cosseno de x.
Então a gente está obtendo que isso é x seno de x mais cosseno de x. Então veja como é que vai ficar. Essa integral, nossa derradeira, a saideira, vai ficar assim, ó. Esse sujeito é menos x2 cosseno de x mais 2 que multiplica esse resultado, que foi x seno de x mais cosseno de x. Então, a gente simplesmente não tem muito o que fazer aqui, é só destrinchar e somar com a constante. Vou colocar os valores positivos primeiro, 2x seno de x mais 2 cosseno de x menos x2 cosseno de x mais a nossa constante. Foram nada mais, nada menos que 16 exemplos de integrais por partes. Com certeza você será cobrado na sua prova com essa parte de integrais por partes. E aí fique atento, fazer essas 16 é garantido acertar uma questãozinha na sua prova. Aqui foi Chico Vieira, professor de cálculo, tudo de bom.